Agora são 7h13. O Senado aprovou na última quarta-feira a reforma da Previdência dos integrantes das Forças Armadas. A gente vai falar sobre este assunto com o economista Eduardo Fagnani, ele que é professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas. Olá, Fagnani, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes. Bom, Fagnani, a gente vai pedir para você, né, fazer uma comparação do que acontece, né, com no caso, a aposentadoria, né, dos militares, em comparação com os trabalhadores da iniciativa privada e também do funcionalismo público. Eu queria, inicialmente, para falar sobre idade mínima. A gente vai ponto por ponto, né, Fagnani? O que você acha? Vamos combinar assim? Primeiro, idade mínima. Primeiro, eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito, né, em geral, sobre essa votação e depois a gente vai ponto por ponto, né? E lembrando que os militares também já tiveram aí aumento, não é isso? No caso, no plano de carreira. Isso também é importante salientar, não é, Fagnani? Bom dia. Bom dia. Então, olha, foi aprovada no Senado. É claro que os militares eles têm a sua especificidade, né? Você não pode comparar o trabalho de um militar com o trabalho de um trabalhador da iniciativa privada, mesmo servidor civil. Mas o fato é que toda aquela ideia de se combater os privilégios, de buscar um sistema previdenciário mais justo, acaba não sendo observado no caso dos militares, né? O que nós percebemos é que é importante deixar claro, o déficit do servidor civil e militar federal é de aproximadamente, quer dizer, o déficit não, o gasto é cerca de 100 bilhões por ano, né? Sendo que os militares, mais ou menos a divisão é 50%, aproximadamente 50% é o gasto dos militares e 50% é o gasto dos servidores civis. Só que, em termos quantitativos, os servidores civis representam 70% do total de funcionários, os servidores militares 30%, né? Então, ambos gastam mais ou menos a mesma coisa, só que um tem 2/3 a mais de servidores e o outro tem 1/3 de servidor, né? Então, realmente, o que se deveria investir, a reforma deveria, na verdade, corrigir essa disparidade entre o servidor civil e o servidor militar. E isso, de fato, não aconteceu. O que você mencionou, a idade mínima, né? A idade mínima para o trabalhador civil passou para 65 anos, né? Homem, 62, mulher, e o militar não se exige idade mínima, né? Esse é o primeiro ponto na questão que você está me perguntando sobre a idade mínima, né? Tem uma outra questão. Então Pois acho que eu não? vou deixar já para você, valor integral, né, da aposentadoria e dos militares. Acho que posso deixar já para ti, né, para continuar aí vários pontos para fazer essa comparação, né, Fagnani? Vamos lá. A outra questão é essa que você está mencionando, quer dizer, o servidor do INSS, por exemplo, tá certo? Como é que é a aposentadoria dele? Se ele contribuir durante 15 anos, ele vai ter 60% da média de todas as contribuições, né? Então, e como é que é para os militares? Eles continuam tendo a integralidade, né? Ou seja, ele recebe o último salário da ativa, né? Sem nenhum corte, né? Então, esse é um segundo ponto que mostra claramente a diferença no tratamento, né? No caso do servidor civil federal, né, desde 2003, essa integralidade já não existe, né? Ele recebe cerca de 70% aproximadamente do último salário da ativa. Mas tem também a questão que o pessoal chama de
a paridade. Né? O que é a paridade? É sempre que houver um aumento real do benefício do trabalhador ativo, né? No caso dos militares, os inativos recebem também o mesmo reajuste, né? Ao passo que o servidor civil não tem paridade, né? Então, desde 2003, o servidor civil não tem nem paridade, nem integralidade. E, no caso dos militares, eles continuam tendo integralidade e paridade, ou seja, se aposenta com o último trabalho na ativa, né? E o último salário da ativa e os reajustes para o aposentado são equivalentes aos reajustes da ativa. Tá. Agora, Faiana, vamos falar da aposentadoria também compulsória, né? Quer dizer, os militares são obrigados a se aposentar a partir aí de uma certa idade, não é isso? Isso. Antes era entre 44 e 66 anos, dependendo da graduação, e agora subiu para entre 50 e 70 anos, né? Também dependendo da contribuição. Né? O fato é que a única coisa assim, que mudou é o tempo mínimo de serviço. Tá? Atualmente, o militar tem que demonstrar 30 anos de serviço. E não tem idade mínima, 30 anos de serviço. Né? Subiu para 35. Mas o que acontece é o seguinte, o tempo de serviço, em geral, né, é contado desde a fase que ele está estudando, entendeu? Está fazendo academia, enfim, Já uma conta. idade de 17 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, enfim. Então, 35 anos acaba tendo uma aposentadoria precoce. Né? Exato. Há também a questão da contribuição. Né? A contribuição dos civis, dos servidores civis, né? Ela passou em torno de 14%, né? Mas pode chegar até 22%, dependendo para os salários que são acima do teto constitucional. Né? E no caso da contribuição dos militares, né? Ela sobe atualmente a 7,5% do valor do benefício, a contribuição, e ela vai subir para 10,5% em 2021. Né? Também uma contribuição bem inferior àquela que está sendo exigida para o servidor civil. Agora, Faiana, nesse caso do tempo de serviço, contribuição, eu queria que você falasse, por exemplo, qual que é a modificação, né, também, tanto na iniciativa privada, quanto também do servidor público, civil, no caso, é diferente, né, em relação ao militar, né? Qual aspecto você Por falou? exemplo, o tempo mínimo de contribuição. Quanto tempo você tem que contribuir, né, para o INSS para poder ingressar, enfim, para ter a aposentadoria? Era de 15 anos, não é isso? E depois passou para 20? O mínimo. O INSS era 15 anos, depois passou para 20, para você ter aposentadoria parcial. Tá certo? Sim. Mas depois nas últimas tramitações, voltou para 15. Tá? Se eu não me engano, é 20 para o homem após a edição da emenda constitucional. Se eu não me engano. Perfeito. Agora me fugiu um pouco. Mas 20 anos ou 15 anos mais idade. Né? Mais a idade. Ainda você tem que ter 65 anos homem e 60 mulher. Exato. Né? Para ter o quê? Para ter 60% do valor do benefício. Quer dizer, se você quisesse 100% do valor do benefício, você precisa contribuir 40 anos. Tá certo? Os militares, eles não se exige idade. É só o tempo de serviço, que é de 30 agora passou para 35 anos. então, Mas, como eu disse...
Diga, Diga. Fanhane. Não, não, eu te cortei, mas assim, concluindo, né, enfim, tudo que você É, está falando, os integrantes das Forças Armadas serão altamente beneficiados, não é isso? Em comparação com os trabalhadores da iniciativa privada e com servidores públicos, civis. é, eu insisto assim, nesse ponto, né? Porque todo o discurso vamos ter igualdade, idade mínima para todo mundo, regras semelhantes para todo mundo, combater os privilégios, etc. Né? Só que em relação ao trabalhador da iniciativa privada, né, os militares eles preservam vários dos seus benefícios, como disse, embora tenha um contingente menor, né, participa em quase 50% dos gastos da previdência do setor federal, né? Esse aqui é o ponto. Agora, então, essa que é a questão, né? Quer dizer, então a ideia toda de combater privilégio, etc., não vale para o caso dos militares, porque além disso eles vão ter concomitantemente um plano de carreiras, né? E o que se estima de economia dos militares, se eu não me engano, é 10 bilhões, né? 10 bilhões em 10 anos, né? Então, é uma contribuição, uma economia muito pequena em relação aos quase 1 bilhão, 1 trilhão, né? que foi economizado na reforma do servidor público federal e do INSS, né? Onde o INSS responde por mais de 70% dessa tal economia. Então, a economia que está sendo gerada por conta da reforma dos militares é muito pequena, né? Cerca de 10 bilhões em 10 anos, em relação aos quase 1 trilhão em 10 anos do servidor civil federal e do INSS. Então, são dois pesos e duas medidas. Exato. E foi Anne, exatamente o que aconteceu no Chile, né? Não é isso? Praticamente, eu lembro de uma entrevista, né, de um senador chileno aqui que o Glauco Faria fez, e esse senador disse exatamente em relação aos militares, né, os integrantes das Forças Armadas, que o Pinochet falou: não, precisamos fazer uma reforma da Previdência, faça, mas não mexa nos militares. Mais ou menos o que está acontecendo aqui, né, Fanhane? Eu não conheço o caso dos militares no Chile, né? Mas aqui, enfim, é bem provável que seja isso, né? Você faz a reforma, que é a reforma da capitalização, né, que é extremamente excludente, né, para o conjunto da população, né, e você preserva as regras mais benéficas para os militares. Né. Há, sim, alguma semelhança. Né. Agora, o que é interessante na situação do Chile, né, é que as manifestações que ocorrem no Chile já há mais de um mês, né, e que não terminam, né? Quer dizer, as causas delas são múltiplas, né? Mas o que a gente percebe é que, por trás disso, há a questão da desigualdade, né? A desigualdade social e a desigualdade no acesso aos bens públicos. Porque no Chile, você sabe, o Chile foi o primeiro modelo, né, da implantação de políticas neoliberais na América Latina, né, entre 78 e 82, por aí. Eles fizeram a reforma trabalhista, privatizaram a saúde, privatizaram a educação, privatizaram a previdência com esse regime de capitalização. Né? E hoje a gente percebe que, em grande parte por isso, né, há uma insatisfação muito grande por parte da população chilena. Né? Então, esse ponto é importante. Quer dizer, o modelo chileno, né, tem sido referência para as reformas econômicas e sociais que estão sendo feitas no Brasil, e o paradoxo é que esse modelo parece estar fazendo água no Chile, mas também na Colômbia. A Colômbia também é um outro país que seguiu à risca esse modelo da austeridade, do neoliberalismo, de privatizações, etc., e que também vive um momento de insatisfação popular muito grande. Né? Exato. Sem falar agora no Equador, que também
havia interesse de adotar as políticas recomendadas pelo FMI, etc., também você tem resistências e insatisfações por parte da população e outros países aí na América Latina. E França E também agora, né? sem falar no fracasso da política neoliberal na Argentina, né? Sim. Eu via muitos comentaristas, jornalistas, comentaristas econômicos enaltecendo o modelo do Macri, né? E agora eles estão todos calados, né? Eles não falam mais nada, né? Porque aquilo foi um fracasso completo. O caso da França também é bastante interessante. Eles estão prevendo lá uma greve geral, talvez que foi ontem, mas deve continuar até domingo. Talvez seja, alguns dizem que talvez seja uma das maiores greves gerais. E a questão é a questão da previdência, né? Agora a questão é da previdência. Não sei se você sabe, mas na França a idade mínima para aposentadoria é 62 anos. 62 anos. Tá certo? É um país que, enfim, desenvolvido, com os melhores indicadores sociais, etc. E a idade é 62 anos. E há uma resistência muito forte, uma greve geral, né, para ampliar essa idade acima de 62 anos. Né? A 62 anos para você ter integral, mas você pode ter a parcial a partir de 55, 57 anos. Eles também querem elevar essa parcial de 55 a 57 anos com um valor mais acima, né? Enquanto que no Brasil nós temos a idade mínima do INSS, 65 anos para homem e 60 para mulher, desde 1998, certo? Desde 1998, com a reforma constitucional que o Fernando Henrique fez, nós já temos idade mínima de 65 anos para homem e 60 para mulher. Muito bem, Fanhane. A gente agradece aqui a sua participação. A gente vai tocar nesses pontos, outros também, em relação ao Chile, à Colômbia, à França, um analista internacional também vai entrar daqui a pouquinho para falar aí também sobre esses temas que também você tocou, viu, Fanhane? A gente agradece muito aqui a sua participação. Uma verdadeira aula, né? Que a gente consegue, com uma linguagem tão gostosa, né? A maneira como você fala, a gente consegue entender perfeitamente aí a disparidade, né, como você disse, né, o que acontece com a aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas e com a sociedade civil e também os servidores públicos civis também. A gente agradece, viu, Fanhane? Um grande beijo para você. Outro para você e um bom dia a todos. Bom Obrigado pela dia. oportunidade. Nós que agradecemos. Falamos aqui com o Eduardo Fanhane, ele que é professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas.